O meu nome é Carlos Antônio da Cruz, de batismo. E o apelido na capoeira é Baianinho, porque quando eu cheguei no Rio de Janeiro, o pessoal Baianinho, acabou pegando Baianinho. Mas na época mesmo, o pessoal me chamava de Capetinha. Entendeu? O pessoal me chamava de Capetinha. Quando no Recôncavo da Bahia, era o meu apelido que o Frei Cipriano me deu era Índio, porque meu cabelo era liso, parecia um índio. Que meu pai, toda a família, tudo tinha um cabelo liso. Só da minha mãe que era o cabelo mais pichain. Então, teve esse lance aí. Aí fiquei com o apelido de Índio, assim, né? Dentro da família. E na capoeira era Capetinha. Entendeu? Então, meu primeiro passo na capoeira, na verdade, foi tudo dentro ali de casa. Porque meu pai era capoeirista, meu tio foi capoeirista, meu avô foi capoeirista. E era pescador, todos eles também. E eu comecei a aprender a capoeira ali. Novo ainda, 1960 e alguma coisa. E depois que o Zeca Franco frequentava muito a academia do Mário, Buscapé, lá no Caquende, e me viu brincando no campinho, os meninos, estava todo mundo ali, os meninos, todo mundo brincando. Aí ele vinha da Petrobras, ele parou ali, aí ficou olhando, aí tirou o capacete da Petrobras e começou a brincar com a gente. Aí dali ele pegou e falou assim: menino, você é filho de quem? Aí eu falei: eu sou filho de Vitor. Ah, você é filho de Vitoriano? É. Ah, então vou falar com o Vitor, vou te levar lá para a academia do Mário, que eu frequento muito lá, vou te levar para lá, que eu estou vendo que você tem talento para capoeira. Aí o menino ainda fiquei assim olhando para a cara dele, aí acabou que ele foi lá e pediu meu pai ficou assim, né? Porque meu pai não queria mais saber de capoeira e tal. Aí acabou ele consentindo, o Zeca foi e me levou. Isso foi na década de 63. Quando eu saí de lá do Mário, foi quando o Mário veio para o Rio de Janeiro e deixou a academia entregue na mão dos outros. Aí os meninos não estavam dando muita conta porque não tinha muito apoio governamental, né? Da cidade ainda e tal. Naquela época o prefeito era Nequim Amaral, mas não apoiava lá essas coisas. Então a capoeira lá foi caindo aos pouquinhos. Mas depois Mário começou a voltar, mas quando o Mário voltou para poder resgatar de novo, porque o Mário ficou muitos anos no Rio de Janeiro, foi onde ele criou o Grupo Bonfim no Rio de Janeiro, criou, né, muita coisa. Então, aí foi onde o Zeca foi e me tirou de lá e me entregou na mão do mestre Dendê. O mestre Dendê já não dava aula para ninguém, o Mário chegou a treinar com ele também, na época, mas foi bem antes de mim, claro, que é muito mais velho do que eu. Então, meu primeiro mestre foi o Mário Buscapé. E depois, o próprio mestre Dendê, que o Mário também foi aluno dele também. Que aí o Zeca conseguiu convencer ele para poder ele passar aula para mim, para poder eu não perder o foco da aula, aquela coisa toda. Aí ele falou assim: eu posso até dar aula, mas primeiro eu vou fazer um teste nele. Se ele tiver talento, eu dou aula. Se ele não tiver, eu mando embora. 78, 77, 78, eu cheguei no Rio de Janeiro. Dali em diante, eu comecei a visitar as capoeiras do Rio de Janeiro, sozinho. Pegava meu berimbau, viola que eu tinha, preto e branco, cheio de fita, do Senhor do Bonfim, e saía visitando roda de rua, roda nas academias. Na época o abadá não era abadá, era senzala. Então visitava o camisa do lado do Canecão, na associação no Canecão, atrás do Canecão. Peixinho de Nossa Senhora Copacabana, quarto andar, Preguiça lá em Leblon, Garrincha lá em São Conrado, tinha um outro que dava aula ali no clube de Botafogo, Pipoca. Ele ainda não era mestre, acho que era professor, era mestrando no negócio desse aí, esse Pipoca. E aí eu rodei a capoeira do Rio de Janeiro dessa forma. As rodas de rua, da praça, da Central do Brasil, do Largo da Carioca, da Quinta da Boa Vista, Caxias. Caxias, então, nem se fala, eu era mais perto de onde eu estava morando, que era Colhe da Rocha. Era só Vila dos Teles e Caxias. Então, aí minha capoeira começou a crescer ali.
Então, a primeira coisa que eu fiz no Rio de Janeiro, quando eu cheguei, comecei depois da aula, arrumar espaço para dar aula, eu criei o primeiro grupo, que eu não botei nem o nome dele nessa época, nessa época ele ainda estava vivo. Aí eu criei o primeiro grupo, botei Grupo de Capoeira Angola, Maior é Deus, Grande e Pequeno sou eu. Esse grupo eu montei no Rio de Janeiro. Foi o grupo que ficou mais falado ali no Rio de Janeiro, na Baixada, mais respeitado também. Tanto que a parte das trajetórias cinematográficas, seriado, foi tudo com esse grupo que nós trabalhamos, que fomos contratados para poder levar a garotada nova, os menores, né? Para fazer, por exemplo, no Quilombo mesmo, a garotada nova que tinha os pequenininhos, tudo lá era meus alunos da Baixada, que fizeram os palmarinos. E os adultos, alguns adultos que eu botei, fez parte de Guerreiro de Zumbi, porque já tinha também muitos mestres, muitos contramestres, professores, que fez o Quilombo dos Palmares, que fazia parte do Guerreiro de Zumbi. Todos os mestres, como Pedrinho, Zé Levi, Russo, falecido Chiquinho, o próprio Chita, uma galera, entendeu? Touro, da Penha, todo mundo fez parte disso aí. Então, e a gente, lá na Baixada, com o grupo de Capoeira Angola, Maior é Deus, Grande e Pequeno sou eu, fizemos seriado, Mãe de Santo, fizemos Tenda do Milagre, eu trabalhei no Casarão, tudo com capoeira. A formação de mestre, quem me deu foi o Rio de Janeiro. Me deu de contramestre a federação, foi aonde eu falei nessa academia do rapaz que era registrado, então ele pegou, só falou que eu precisava de um registro. Aí se eu me importava, que ele falou, não, lá tem vários mestres de capoeira, se importava de eu participar de uma bancada, de eu entrar numa bancada para os mestres me consagrar e tal, me formar. Aí eu falei, sem problema. Aí ali começou a acontecer as coisas. Aí eu estava os mestres, praticamente a maioria dos mestres falados lá do Rio de Janeiro estava lá, Arthur Emílio, Valdir Salles, falecido Arthur Emílio, a galera todinha, o Luiz Peito Pelado, até o Fernandinho, que era o primeiro baianinho que veio no Rio de Janeiro, até o Fernandinho foi convidado também para poder participar dessa bancada. E esse baianinho foi aluno do mestre Pastinha, lá na Bahia. Ele ficou aqui um tempo no Rio, depois foi para São Paulo. Esse tempo que ele ficou foi o tempo que ele participou dessa bancada também lá. Ele, Luiz Peito Pelado, Viludo, mestre Viludo, uma galera. Olha, eu dei aula. O primeiro lugar que eu dei aula foi em Coelho da Rocha, no Colégio Casimiro Meirelles. E o outro lugar foi lá perto da Globo, lá no Jardim Botânico, numa rua perto da Globo, que eu dei aula num curso que tinha lá chamado Curso Normal, naquela época, não sei se ainda existe até hoje. O curso normal, que era um preparo para vestibular, né, para faculdade, não era isso? Mais ou menos isso. Então aí eu dei aula nesse lugar lá também, por bastante tempo. Depois dei aula no Acadêmico de Jacarepaguá, depois dei aula no Acadêmico de Inhaúma, dei aula em Belfor Roxo, em Santa Amélia, entendeu? Dei aula em muitos lugares. E o último foi a Casa de Cultura, de lá da Baixada mesmo. Que lá que foi realmente, estava eu e Canela junto, Canela dava aula de capoeira regional, dava capoeira Angola, aí aquela coisa toda, aí dava aula de percussão também, né? E ali foi onde a gente começou a fazer mais um trabalho mais forte ainda, em relação disso tudo. Aluno meu mesmo, que veio dali, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, da raiz, eu levei até contramestre. Aí, quer dizer, o Zadado foi e treinou comigo. Aí, eu peguei e falei para ele, vocês vão, tem certeza que é isso que vocês querem? Então sabe que não vai ser tão fácil assim não. Tanto que, depois de esses anos todos que eu estou aqui, eles teve que pegar o diploma de mestre aqui comigo. Depois dos anos todos, lá.
Ainda levou os anos daqui, teve que vir aqui buscar. Foi aqui que eles foram formados, a mestra, que eu dei o diploma ao Dadado, deu o Paulo e deu o do Vento. Aí ficou esses 3 mestres formados por mim. O único incentivo que eu tive essa parte, na época lá no Rio de Janeiro, foi na Casa de Cultura. Porque a Casa de Cultura não era o governo que dava. A Casa de Cultura, eu e o Canela era o pioneiro da Casa de Cultura, porque a gente começamos a dar aula dentro, num quarto, num vão que era o terreno da Casa de Cultura ainda. Tudo enferrujado, portão, telha quebrada. A gente que botava aquilo ali para poder funcionar. Canela dava aula um dia, eu dava aula outro dia, na roda juntava tudo, entendeu? E fazia aquilo ali. Quando a Casa de Cultura cresceu, foi quando ela começou a ter uma organização junto com o pessoal de Nápoles, de lá de fora, da França, e veio aquela gente grande, né? E começou a visitar a Casa de Cultura lá, os terrenos da cultura, que é através do Jorge Florencio, que ele era do PT na época, não sei se ainda é. E ali a Casa de Cultura começou a evoluir. Hoje é uma senhora casa, tem tudo, tem, entendeu? Então ali eles tinham verba que vinha lá de fora para ajudar neles lá. E ali a gente recebia o nosso salário ali também. Não, eu na época eu trabalhava também, eu trabalhei no Cais do Porto. Trabalhei no estaleiro da Escavagema, trabalhei de ajudante de pedreiro, quebrei pedra lá no quartel, que deram um muro de pedra para poder quebrar, aí desempregado na época, tinha que trabalhar. Então, trabalhei em vários lugares, trabalhei em fábrica de coloral, entendeu? Trabalhei em muita coisa. Agora a capoeira era em primeiro lugar. Sempre foi em primeiro lugar. Tem que ser os primeiros. Que foi o Mário e o mestre Dendê. Eu digo assim, eu como mestre capoeira, eu não digo assim, sou mestre é Deus. Sou discípulo. Entendeu? E você sempre discípulo. Porque eu sempre falo, a capoeira ela é infinita. Ela só tem um início, o final você nunca vê. Entendeu? Então, quer dizer, a mesma coisa é o mestre capoeira. Ele é mestre capoeira. Chegou até mestre? Chegou. Mas eu me considero um discípulo. Mestre porque me deram o título. Mas se não me dessem título, eu era baianinho do mesmo jeito e era capoeirista. Capoeirista que foi da minha trajetória lá na Bahia, por exemplo, lá no Recôncavo, foi Valtinho, Edinho, Chumbinho, a garota da trajetória lá. Agora, aqui no Rio de Janeiro, quem me abriu mesmo a mão assim, os braços, quando me conheceu, ficou feliz da vida, foi o Canela. Canela foi aluno do Josias, ele na época era professor, nem contramestre ele era ainda. Era professor e me chamou para a gente fazer uma parceria. Entendeu? Me chamou para fazer uma parceria porque o Canela era um cara bom de regional. Entendeu? Era um cara bom de capoeira regional, muito bom de ideias, era divertido, entendeu? Levava a coisa a sério, só que com ele quando ele queria também levar na brincadeira o tempo todo, ele levava. Mas era um cara fora de série, entendeu? Foi um cara que eu mais tive afinidade, assim, fechado mesmo, era Canela, mestre Canela, falecido mestre Canela. Rapaz, eu vou dizer uma coisa a você, a capoeira, desde a época, ela já tinha mudado desde a época que eu comecei. Lá para trás, já tinha mudado bastante, né? Então, depois, da onde eu comecei para cá, ela já mudou bastante também. E aonde eu já estou, ela já mudou.
E daqui para diante, vai sempre mudar. Agora, a única coisa que eu digo assim, que as pessoas não podem perder o foco. Que todo dia as pessoas inventam uma história na capoeira. Todo dia as pessoas inventam um nome para a capoeira. Todo dia a pessoa inventa uma coisa dizendo que é da capoeira. Tudo bem. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo de muitos que sabem inventar e querer dizer assim, sou isso. Beleza. Eu não questiono nada disso. Cada um pode fazer o que quiser. Agora, a única coisa que a pessoa não pode perder o foco é que a capoeira ela tem que ser a capoeira. Se existe a capoeira tradicional, respeito, capoeira tradicional. Existe a capoeira regional de Bimba, respeito a capoeira regional de Bimba. Porque eu sempre falei isso, quando a pessoa fala assim, existe duas modalidades de capoeira, é Angola e regional. Então, se é Angola e regional, por que a pessoa botar contemporânea, botar não sei o quê, bota não sei o quê, bota não sei o quê? Então, quer dizer, já não é. O Carlos Sena, na época, criou a estilizada e a Federação Baiana não aceitou. Na época, para registrar, falou, não posso registrar. Já existe a Angola e a regional. Se eu for registrar a estilizada, daqui a pouco tu vai vir com isso, vai vir a coisa, isso aqui vai virar um Kung Fu. De tanto estilo que vocês vão fazer e vai registrar, a capoeira não vai ser mais capoeira. O Valdir Salles criou, o falecido Valdir Salles, na época criou o grupo de capoeira Sabiá, estilo Sabiá. Eu falei, Valdir, pelo amor de Deus, não faz isso não. Deixa a capoeira. Ele, quer dizer, isso é que as pessoas têm que entender, que a capoeira é capoeira, não tem outro nome a não ser isso. Não, eu incentivei meu filho a treinar capoeira. Quer dizer, assim, eu não chamava ele para poder fazer. Eu deixava primeiro que ele começasse a aprender a gostar. Então, ele morava comigo, meu primeiro filho morava comigo, que eu tinha separado da mãe e tal, aí ela morava comigo. Quando eu ia para a academia, eu levava ele. Aí deixava ele lá brincando. E dava minha aula. Nunca cheguei para ele e falar assim, vem cá rapaz, vem treinar. Nada disso. Eu sempre deixei ele à vontade. No dia que ele quisesse treinar, é igual a minha filha aqui. A mesma coisa, no dia que quisesse treinar, treinava. Só levava, deixava vendo. Quando eu resolvia querer, tá bom, vem. Tá querendo mesmo? Tô. Aí começava a passar a aulinha de leve, aquela coisa e tal. Ele cresceu jogando capoeira, tocando. Só que depois dos seus 16 anos, começou a namorar, aquela coisa e tal, aí começou a abandonar a capoeira. Eu também não puxei a orelha, não. Por quê? Ele entrou porque ele quis, eu não obriguei. Então a mesma coisa, se ele não quer fazer mais, eu também não vou ficar obrigando. Eu só dei uma ideia, para ver se ele aceitava. Ele não aceitou, fazer o quê? Entendeu? A minha filha é a mesma coisa, começou também, depois não posso fazer nada. Mas o incentivo de um pai é que, já que faz o karatê ou kung fu, dá aula daquilo ali, quer que o filho, né, dê continuidade também, mas não aconteceu. A primeira vez que eu estive aqui em Campos foi quando eu vim trabalhando no filme do Quilombo. Aí viemos para poder fazer essa gravação lá na usina Santa Cruz, no Canaviá. Entendeu? Aí ficamos hospedados ali no Hotel Gaspar, a galera todinha, os mestres todinho, a equipe todinha, né? Do Quilombo dos Palmares. Que a gente já estava gravando lá em Xerém e tal, aquela coisa toda, gravou em uma porrada de lugar e faltava essa de Campos. Então, quando eu cheguei aqui em Campos, ficamos ali e tal, aí eu falei para a turma assim, falei até brincando com eles assim, mas a brincadeira para mim era séria, não era, para eles estava brincando, mas para mim era séria. Eu falei, rapaz, vou dizer uma coisa a vocês, hein? Eu gostei desse lugar aqui. Aí um olhava para minha cara, outro olhava e começava a falar. Aí eu falei assim, gostei desse lugar aqui, rapaz, um dia eu vou voltar aqui.
Vou voltar para vir morar aqui, fazer um trabalho de capoeira Angola aqui. Aí o Levi, você tá doido, Baiano? Você vai sair de lá do Rio de Janeiro para vir para cá, para Campos? Mestre Levi? Levi falou na época assim. Aí ele falou, não desmerecendo a cidade não. Ele falou porque o meu trabalho que eu estava lá. Aí eu falei, não, o trabalho que eu estou lá, fica a Canela, fica a galera lá todinha. Eles se viram lá, já estão tudo adultos. Aí eu peguei e falei, mas eu deixei. Mas ele pensou que eu estava brincando. Aí ele também, na brincadeira, falou comigo também assim. Aí eu falei assim, tá bom. Mas foi uma coisa, rapaz, vou dizer uma coisa a você, foi uma coisa que parece até uma coisa de ancestralidade. Que eu falei assim, não, eu vou vir fazer um trabalho de capoeira Angola aqui em Campos. Depois, quando eu cheguei em casa, eu pensei direitinho. Falei assim, não é a hora ainda não, mas vai chegar a hora. Quando chegar a hora, eu vou saber. Eu vou ter mais ou menos uma visão. Aí passou o tempo. Aí num dia, eu já tinha trabalhado pra caramba lá no Carro do Porto, já tinha juntado um dinheiro bom. Aí eu peguei e falei assim, acho que agora tá na hora de ir para Campos. Algo tá me chamando para ir para lá. O primeiro lugar que eu arrumei para dar aula, Campo do Campo. Aí foi onde começou o meu trabalho aqui em Campos, foi ali no Campo do Campo. Quando eu cheguei em Campos, na verdade, eu conhecia mais ou menos assim, de nome, Mestre Timbó. Por quê? Porque quando nós fizemos a roda do negócio do filme Quilombo, que fizemos a roda, foi um camarada para essa roda e a gente tinha visitado a academia do Mestre Timbó, que ele dava aula num sobrado aqui, ali para trás, aqui no centro. Aí chegamos lá, mas aí o Mestre Timbó falou que não era dia de roda e tal, que estava dando aula só para as crianças. Aí foi onde a gente saiu de lá e foi para lá. Então, mas o Mestre Timbó conhecia mais ou menos por causa desse aí. Agora, os outros mestres eu não conhecia, nenhum. Então, o que é que eu fiz? Quando eu comecei a dar aula ali no campo, aí eu falei assim, poxa, eu preciso ver os mestres aí para poder saber como é que funciona a capoeira daqui de Campos deles aí e tal. Aí eu peguei e comecei a sair. Aí parei na roda ali da praça, fiquei olhando e tal, etc. Aí passou. Aí comecei a pegar o conchavo com o Mestre Timbó. O Mestre Timbó fez uma vadiagem lá na Praça do Sacro. Eu já estava morando lá. Aí comecei a falar com o Mestre Timbó ali. Aí o Mestre Timbó me convidou para ir lá na academia dele e tal, etc. Aí ele começou a me contar que a maioria dos capoeiras, não falava com o outro não ia na academia do outro, aí ficava aquela capoeira, a pessoa só restrito, que aí cada um ficava, como dizia o ditado, cada macaco no seu galho, e quando chegava para perto o couro comia, aquela coisa toda. Então eu peguei e falei assim, então a capoeira de campo tem que mudar, não pode ser assim, né? Então, o Rio de Janeiro, além de ter muitos, cada um tinha suas rivalidades, mas não deixava de ir, entendeu? Cada um tinha suas rivalidades, mas era coisa assim, coisa de capoeira mesmo. Acabou a capoeira, parava, sentava, eles tomavam gelada, batiam um papo, trocavam e ia, mas na hora de capoeira o couro comia, entendeu? Todo mundo se amava, mas na hora da capoeira acabou o amor. O amor vinha depois. Entendeu? Então a capoeira é dessa forma. Então quantas coisas já aconteceram na vida? Quantas situações na vida aconteceram? Então, quando eu cheguei aqui em Campo, que eu vi eu falei, não, capoeira não pode ficar sozinho, capoeira tem que ter o convívio com todo mundo junto, que é para poder a gente saber a situação, até na hora de focar mesmo para poder fazer um trabalho grande, a gente sabe muito bem que está todo mundo ali focado naquilo ali. Que vai todo mundo lutar por uma bandeira só. Não vai ficar, não vou porque fulano está lá, não vou porque eu não lidou com ciclano. Meu irmão, capoeira nesse momento é capoeira. Não importa quem é. Entendeu? Agora, a capoeira que ela tem que ser unida, tem. Não importa o que vai acontecer na roda, que roda é imprevisível. Às vezes o cara não vai para uma roda para brigar, nem para bater, mas às vezes ele apanha.
Aí ele fica na ânsia de bater de novo, apanha dobrado. Entendeu? E foi ali que começou a vir essas situações. Aí eu comecei a vir para a roda da praça. Aí comecei a forçar não, dar as ideias para o mestre Timbó. Timbó começou a vir na roda da praça. E daí começou as pessoas também enxergando na roda da praça através de mim. E foi aonde a maioria que começou a chegar, quem ficou mais afastado um pouco assim foi Peixinho, aquela outra turma que tinha para lá ficar, mas mesmo assim começou a chegar também. Então, quer dizer, a capoeira de campo começou a melhorar nessa verdade. Quer dizer, eu não sou nenhum mago, mas eu estou dizendo assim, mas eu falo que ela começou a melhorar, já que eles falavam que que dois bicudos não se beijavam, então começou a se beijar. Começou a todo mundo a chegar pertinho, chegar mais junto. A roda da praça chegava mais gente, mestre Timbó começou a vir, os outros começaram a vir, outros começaram a vir, e começou a aglomerar ali. Ó, um momento que foi bom para a capoeira de campos aqui. Quando eu cheguei já tinha uma liga, né? Tinha uma liga que era o Kleber Nagô, que era o presidente. Mas era um momento que Campos poderia ter muita coisa em relação da capoeira. Se os mestres que estavam ali, e o presidente, que era mestre, tudo estivesse ali, estivesse lutando em prol da capoeira, a capoeira de Campos estava muito maior do que o que ela é. Tinha mais nome, crescia muito mais em toda a situação. Você pode ter seu projeto na sua academia, eu posso ter o meu na minha academia, outro pode ter, mas a gente pode se unir e fazer, além de a gente ter, fazer um projeto acima de tudo, que é para poder fortalecer cada vez mais, não só a capoeira, como até todos os mestres, professores e alunos. Mas só que liga aqui em Campos, depois que o que andou mais ou menos foi a do Kleber Nagô, porque depois que o Kleber Nagô foi embora, ninguém assumiu mais nada e botaram só nome, mas você não vê. Você não vê. Só tem um nome. Mas você não vê cadê a liga. Eu digo assim, a capoeira de campo poderia, desde aquela época, ter muito mais ainda. União, que a liga está ali para isso. Que é aí onde eu digo, uma associação está para isso. É para fazer o quê? Unir. Mas ele não pode obrigar. O cara chegou a botar dizendo que ia mandar carta para todo mundo, aquele que não entrasse, que ia mandar fechar a academia. Eu falei, aí eu peguei e falei assim, manda vir aqui, vem aqui no campo, fechar. Entendeu? Então eu botei na cabeça deles que é o seguinte, que a capoeira não merecia isso. A capoeira, ela merece muito mais do que isso. Entendeu? Não é dessa forma. Não é dessa forma. Eu vou opinar assim, não dizer assim, que todos podem ser importantes. Eu digo assim, todos mestres, tanto dos mais velhos, os mais velhos já é importante. A gente só dá mais um respaldo. Eu digo assim, desde os mais velhos até os mais novos, é importante, desde quando faça a coisa certa. Principalmente os mais novos. Porque o mais velho já está. O mestre Timbó já está aí há milhões de anos na praia da capoeira. E fazendo aluno. Sai aluno, entra aluno, sai aluno, entra aluno, mas está. Entendeu? Outros que estão também mais novos aí, como Toro, Juninho, cada um fazendo o seu trabalho, é o que eu falo. Cada um fazendo o seu trabalho, mas respeitando, respeitar o trabalho do outro. E na hora de fechar para unir para um trabalho maior, que vai trazer toda a essência para a capoeira, toda a estabilidade para a cidade de Campos, fortalecer cada vez mais. Isso aí vai ser muito bom. Independente de qualquer problema que a pessoa tenha. Não posso falar. Não, passa a falar.
Passa a falar. Agora, você não pode estar beijando na boca dele. Mas abraçar, dar uma mão, pode. Profissional, mestre capoeira, mestre capoeira. Não importa, mesmo seja Angola, seja regional, não interessa. É mestre capoeira. Agora, só que tem que ter esse respeito. Separar uma coisa de rivalidade para uma coisa mais séria. Entendeu? Rivalidade deixa para lá. Convidou para uma vadiagem ali, porque o cara não fala, tem aquela mágoa, aí vai querer pegar um aluno seu para espancar seu aluno? Não. Se o cara tem uma mágoa com você, tem que pegar você. Não vai pegar um aluno seu para poder espancar. Já que quer com você, vai fazer com você. Isso eu sempre falava lá no Rio de Janeiro. Aquele que magoar um aluno meu lá, pensando que vai me machucar, vai. Porque eu vou atrás. Eu ia lá atrás. Entendeu? Porque se a pessoa tem um problema comigo, é comigo que tem que resolver. Não é com o filho dos outros. O filho dos outros é de menor. O aluno está ali treinando, está começando a treinar. Vai machucar um filho dos outros, quem vai responder sou eu. E aí? Entendeu? Então, são coisas que a capoeira de campo tem que aprender isso. Essa diferença. É uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A capoeira para mim, bicho, é tudo. É tudo porque eu venho labutando com ela desde quando eu comecei, né? Depois eu comecei a me entregar só para ela. Porque aí depois eu parei de trabalhar, de carteira assinada, aquela coisa, só focado na capoeira. Entendeu? Estou focado até hoje, luto por ela até hoje, entendeu? E vou continuar. Eu sempre falei, o amor da minha vida é a capoeira. Naquela época, não tinha negócio de mulher, primeiro não. É a capoeira. Porque a capoeira eu comecei antes de conhecer mulher. A única mulher que eu conheci dentro do ventre era minha mãe. Mas cá fora, quando cresci, já me encontrou na capoeira. Então, jamais eu largarei a capoeira por causa de uma mulher. Entendeu? Não largo. Então, o que acontece? Então, eu digo para a galera nova aí, eu digo assim, a galera que está aí começando, e até também, não só quem está começando, não. Até mesmo rapaziada, mesmo até mais velho também, que está na capoeira aí, que está ralando aí também, ficar focado também nessa situação, procurar o melhor que a capoeira tem para poder fazer, entendeu? Fazer por ela, e se dedicar mais, principalmente nas partes de rituais, essas coisas assim, porque você vê que Campos não é tão assim conchegante, na verdade, a uma parte de ritualidade. Porque a maioria sempre se preocupou mais em jogar. Digamos assim, toda pessoa que é da capoeira e que se interessa muito no jogo de capoeira, ele esquece do ritual. Ele esquece do fundamento. Porque ele fica focado muito no jogo. Só quer jogar. Jogar. Por isso que às vezes no Rio de Janeiro, o nego sentava o cacete em alguns lá. Porque o cara só queria jogar, não pegava no instrumento, o mestre ficava tocando, o cara, fulano só joga, a gente é empregado dele, só toca para ele jogar. Aí começaram a sacudir, aí no instante ele corria para um pandeiro, corria para o atabaque. Entendeu? Então é desse jeito aí. Então o que eu digo para a galera nova é se focar mais. Se foca no ritual, se foca no fundamento. E se foca mesmo para respeitar mesmo os mestres, professores, até o próprio aluno. Porque o mestre ele tem que respeitar o aluno para o aluno respeitar ele. Então, essa pandemia aí, na verdade, ela veio até para... De um lado, está atrapalhando muito, mas em outro lado, ela está botando as coisas no seu devido lugar. Em alguns.
Porque às vezes as pessoas não davam muita importância a nada, só queria fazer aquilo ali e tal, não sei o que, papapá. Hoje a pessoa vai ter tempo. O tempo que a pessoa às vezes fica dentro de casa, que não fazia lá atrás, que não pegava uma apostila para ler sobre a cultura, sobre isso, sobre aquilo e tal, etc. Agora pega. Vai ter esse tempo todinho. Esse tempo todinho que está aí. Deu tempo de ler livro, apostila, de fazer isso, tudo sobre capoeira, sobre aquilo, sobre o que, até o que não quisesse. Então, essa pandemia ela veio de uma forma para realmente corrigir e continuar corrigindo muitos erros do mundo, do ser humano, dos seres humanos ingratos em relação a isso. Veio realmente para poder ela corrigir muitas falhas. Ainda não acabou. Então, é muito mais ainda para se fortalecer. Eu digo assim, eu rezo que acabe o mais rápido possível. Porque a gente que depende, que vive da capoeira, a gente quer dar aula. A gente quer dar aula, quer receber. E é a coisa que a gente gosta. Não é porque, digamos assim, eu não estou dando aula. Não estou dando aula. Quando os alunos precisam de alguma coisa, eles vão e ligam para mim, falam, mestre, eu estou precisando de um toque assim, tal. O senhor pode mandar para mim, por favor? Eu faço o toque, mando, filmo assim, tá, mando. Entendeu? Ou gravo no áudio e mando. Estou precisando de uma música assim, eu quero estudar isso assim, eu gravo ali e mando.